Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo número 1, versículo 14 e 15, diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ore comigo. Peça a direção de Deus. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. E agora, meu Deus, pedimos que Tu venha nos ensinar, que Tu venha nos orientar em toda a verdade que Tu, Senhor, deseja nos revelar, nos mostrar. Faz, meu Pai, que esta palavra produza os frutos que Tu deseja em nossa vida, em nosso coração. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Queridos, por favor, se assentem e preste atenção no que Deus quer falar a você. Tem muitas pessoas chamando de fé aquilo que não é. Há muitas pessoas que entendem a fé bíblica de uma maneira equivocada. Chamam de fé aquilo que de fato a Bíblia nunca chamou de fé, achando que a fé é um desejo ardente, uma expectativa contundente, uma aspiração incisiva, uma vontade que seja, que bom que fosse. Pensam erroneamente que é um poder interno do próprio homem para grandes realizações. Confundem fé com tenacidade, perseverança, profundo desejo e às vezes, não poucas vezes, até, meus irmãos, com teimosia. E a gente precisa olhar para o texto sagrado e aprendermos de fato o que é fé. E é esse o nosso desafio nestas noites de sexta-feira aqui. Entendermos com amplitude o que é fé e o que é a fé bíblica. A fé bíblica nunca foi para Deus fazer o que nós queremos que Ele faça, mas é para nós fazermos o que Ele quer que nós façamos. A fé bíblica nunca foi para mover a mão de Deus. A fé bíblica é para mover a nossa mão. Nunca foi para sabermos receber e sim dar. Nunca foi para ganhar coisas, mas tendo convicção que temos saber o que fazemos com elas. A fé que a Bíblia Sagrada fala e que o livro de Hebreus, o capítulo 11, diz que é a certeza, a convicção, a substância das coisas que não se veem, mostra ali naquele capítulo tudo que os homens de Deus fizeram, orientados por Deus e dentro do seu propósito. Nunca foi uma força para tentar alcançar aquilo que de fato nós achamos que temos direito, mas de fato é a convicção daquilo que já temos e que podemos caminhar na direção do propósito de Deus sem nenhum tipo de dúvida que tudo que é necessário para a vida, como diz segundo Pedro 1:3 e Efésios 1:3, o Senhor já nos deu. Mas por que as pessoas entendem errado a fé? Porque partem do
ponto errado. Tentam compreender a fé a partir de concepções equivocadas. Nós não entendemos qual é o princípio do Evangelho. E qual é o princípio do Evangelho? O que João, lá em Mateus 3,2, disse, o que Pedro, na sua primeira mensagem, no capítulo 2, versículo 38 de Atos dos Apóstolos, disse, o que Jesus, quando iniciou o seu ministério, expressou, a primeira mensagem de Jesus, e assim, consequentemente, de todos esses que nós estamos citando aqui, foi falado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não existe fé bíblica, você não consegue crescer na fé, se não houver verdadeiro e sincero arrependimento. A fé bíblica, a fé verdadeira, a fé que a Bíblia Sagrada evidencia, mostra, conceitua, é a fé que nasce de um profundo arrependimento. Aí você pode perguntar, e é muito importante que pergunte, arrepender do quê? Do que eu devo me arrepender? Porque para mim, crer no Evangelho, e essa é a dinâmica, arrependei-vos e crede no Evangelho, que nós lemos do versículo 15. Para que você creia no Evangelho, é preciso arrepender. Essa é a forma da fé, que Jesus é o autor e consumador, se desenvolver em nossa vida. Não tem outro caminho, não tem outro jeito, não tem outra maneira. Mas do que se arrepender? As pessoas ficam pensando que elas devem se arrepender de algum tipo de quebra de lei, não é? Que elas consideram como a lei de Moisés, por exemplo. As pessoas pensam, eu tenho que me arrepender em função das leis mosaicas. Não terás outros deuses, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, aí vai. Mas, de fato e de verdade, a lei, segundo a Bíblia, veio apenas para nos mostrar o nosso estado. A lei é o limiar, a lei é a fronteira que o Senhor estabeleceu para que você não se destrua totalmente. Mas ela não muda nada, não transforma nada, não justifica nada. A lei, de fato, só nos mostra o estado que estamos. Porque o arrependimento que a Bíblia Sagrada fala aqui, não posso identificar apenas e tão somente como comportamento. É uma questão de natureza. É muito mais profundo do que você possa imaginar. É muito mais sério do que muitas pessoas conseguem alcançar. Não é você chegar num certo momento e dizer, puxa, adulterei, me perdoa, Senhor. Puxa, eu menti, me perdoa, Senhor. Ah, eu roubei, por favor, me perdoa, Senhor. Não.
essa compreensão que nós temos sobre a lei é só para você perceber aonde você está chegando a partir da sua falta de arrependimento. Não é o seu adultério, o seu roubo, a sua mentira que é o problema, é o que te levou a ele. Pergunta certa é: por que eu adulterei? Por que eu menti? Por que eu roubei? E quando nós entendemos isso, nós vamos entender que de fato a lei que nós quebramos não foi a lei mosaica dada nos tempos de Moisés, depois da saída do Egito. A lei estabelecida por Deus que foi quebrada foi lá no jardim do Éden. Nós quebramos a lei relacional, a lei que estabelecia que as orientações para a nossa vida vinham de Deus, e que agora eu preciso me arrepender e entender que qualquer outro tipo de vida que eu queira ter, em qualquer área que eu queira agir, fora da orientação de Deus, não dá certo. É muito profundo é muito profunda essa verdade. Por quê? Porque enquanto você pensar que o problema é adulterar, prostituir, roubar, mentir, né? Irmãos, isso é apenas sintoma de um mal muito mais profundo, de algo muito mais sério. Isso é apenas o eclodir de uma vida completamente afastada e sem a orientação de Deus. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo o que é arrependimento. Então, o que Jesus está dizendo? Arrependei-vos, tem uma outra conotação. O arrepender que Jesus está aqui dizendo é a metanoia, a transformação da nossa mente. É você se arrepender, não do erro que você fez, do pecado que cometeu, mas é de toda a origem de tudo que você fez até então. É isso que a palavra de Deus fala. Por isso que quando Nicodemos chega lá para falar a respeito de lei, de todas as questões relacionadas a Torá e os sinais que Jesus estava fazendo, o Senhor traz ele para a realidade. Nicodemos, você precisa nascer de novo. O reino de Deus você só pode conhecer nascendo de novo, tendo uma nova natureza e sendo orientado por esta nova natureza. Por isso que às vezes a fé que hoje nós vemos por aí, meu irmão, é uma fé que dá ordem a Deus, e não que se sujeita a Deus. Porque a gente fica achando que o que a gente está precisando é que o Senhor, Ele remende algumas partes da nossa vida que não deram certo. Então a gente fica imaginando que, bom, eu tive problema no meu casamento, então eu preciso de um salvador para o meu casamento. Estou com problema de saúde, eu preciso de um salvador para o meu físico. Estou com problemas financeiros, eu preciso que o Senhor salve essa, mas o resto está tudo bem, está tudo certo. Eu só preciso que Ele faça alguns ajustes nas áreas que eu acabei
botando os pés pelas mãos. Isso não é apenas errado na sua essência, no seu conceito, mas é uma presunção. É uma presunção. Nada, e você já aprendeu isso, eu vou repetir, porque é importante você não esquecer, nada que não nasce em Deus, termina em Deus. Nada que não tenha a sua semente eterna, é eterno, nada. Se não nasceu em Deus, se não foi a partir dele, pode ser que você tenha tido o maior sucesso. Você pode ter tido o maior sucesso nos seus empreendimentos. Você está feliz com a pessoa que você casou, você fez uma família, mas eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, isso tudo que não tem Deus como a sua origem, vai precisar ser refundada nele. Não tem outro jeito. Por isso que é o arrependimento que muda as nossas orientações para a vida, que muda o nosso jeito de enxergar as coisas, que muda o jeito de você enxergar o seu trabalho, o seu casamento, as suas amizades, a sua relação social, muda tudo. Agora, tudo está relacionado com Deus e com o seu reino. Não tem a ver com os meus desejos, as minhas vontades, as minhas expectativas, os meus planos, não, tem a ver com o projeto eterno de Deus. Por isso que a fé de muita gente não cresce, porque não arrependeu. Ele ainda acha que tem a possibilidade de, a partir dele, do seu esforço, da sua vontade, do seu jeito de fazer as coisas, fazer dar certo. E Jesus veio para dizer, é vida nova. É outra coisa. A vida com Deus é de outro jeito, é na outra direção. A vida sem Deus é você querendo se salvar. Na vida com Deus é você querendo salvar os outros, porque você já é salvo. Na vida sem Deus é você querendo mais, cada vez mais para você. Na vida com Deus é você sabendo que tem, querer abençoar cada vez mais as pessoas e a obra, o reino de Deus. A vida sem Deus, você não tem nenhum tipo de problema de deixar para trás aqueles que te aborrecem. Na vida sem Deus, na vida com Deus, você dá vida por eles. É outro, meu irmão, é outro jeito de enxergar. É outra orientação. Por que tem gente que não cresce na fé em determinadas áreas? Porque naquela área ele ainda não arrependeu, já entregou a sua vida para Jesus, ele já é salvo, eu não duvido disso. Mas em algumas áreas ele ainda acha que tem as condições, as possibilidades de dar um jeito. Isso é tremendamente frustrante. Por quê? Porque você vai enxergar cedo ou tarde que aquilo realmente foi construído na areia. Vai sucumbir. Por isso o arrependimento que a palavra de Deus fala aqui, que o que gera a possibilidade de você crer no Evangelho, é essa mudança. Eu não, de mim mesmo, não tenho nenhum tipo de possibilidade. Eu não consigo fazer nada certo a partir de mim. Até aquilo que deu certo na minha vida foi pura misericórdia de Deus. Mas como também deu certo para o meu vizinho, deu certo lá para a pessoa que faz profissão de fé,
no espiritismo, no islamismo, no hinduísmo. Deu certo, por quê? Porque Deus é bom. Deus é bom. Agora, a proposta de Jesus para nós é totalmente diferente. É uma nova vida. É vivermos uma fé que está pronta para fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. É estar inteiro, completo, convicto de que só sob a orientação de Deus é que eu posso alcançar o propósito para a minha vida. Por isso que às vezes nós temos que passar por certas coisas. Sabe por quê? Você tem que passar por certas coisas e às vezes passar por lutas, dificuldades. A gente vê isso na Bíblia Sagrada. Porque a gente ainda se acha. A gente, meus irmãos, ainda se supõe. A gente pensa que tem possibilidade. É por isso que Deus precisa fazer, às vezes, a gente passar por certas coisas, certas situações em nossa vida, para que você se perceba, para que você se identifique. Você está lembrado de Pedro? O Pedro, meu irmão, ele disse com todas as letras, e ele achava que era mesmo fiel. Eu vou à morte por ti. O Senhor disse: Pedro, você não vai morrer por mim. Você vai me negar. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. Ele disse: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Por ti eu vou à morte. E você pensa que ele estava... Não, ele achava isso mesmo. Ele se achava melhor que todos os discípulos, porque ele não se conhecia, não tinha se arrependido. O que faz alguém ouvir uma palavra de alguém que ele viu fazer os milagres que fez, andar em cima da água como ele andou, ver tudo que você lê na Bíblia e fica estupefato, e chegar e dizer: não, o Senhor não me conhece, eu sou por ti até a morte. É porque ele não se conhece. Às vezes a gente não se conhece. E Deus tem que fazer você enfrentar certas lutas e dificuldades para você cair em si. Você precisa se arrepender. Foi isso que Pedro precisou fazer. Quando você vai ler lá no capítulo 21 do livro de João, é muito interessante aquela parte ali, final, quando Jesus tem aquela conversa e pergunta para Pedro, porque o Senhor, ele, de maneira muito perspicaz, muito sábia, nosso Senhor Jesus Cristo, as palavras no original ali estão escritas assim: Pedro, você me agapê. E aí ele responde: Senhor, eu te filéu, eu sou teu amigo. E de novo Jesus, Pedro, a palavra lá é agapau, né? Que é um derivado, mas você me ama com amor sacrificial mesmo? Porque esse é o amor, o ágape, amor sacrificial. Você me ama mesmo? Aí ele responde, porque Senhor, eu sou teu amigo. Você entende por que a conversa ali? Aí depois então o Senhor Jesus na última frase: então Pedro, você realmente é meu amigo? Aí Jesus usa essa palavra na terceira vez.
Você, Mifiléu, você me ama mesmo como um amigo, um irmão? Mas interessante que nas 3 vezes o pedido de Jesus é o mesmo: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas e apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus disse, então tá bom, Pedro, agora você entendeu que nível você está. Você se conheceu. É a partir daí que grandes transformações vão acontecer. Você se achava, você se colocou de uma posição que tinha uma ideia errada a respeito de você, mas quando você se arrependeu, porque a Bíblia diz que ele vai lá e chora amargamente, arrependido de fato, e o Senhor nem fala para ele, pede perdão aí, Pedro, pô, você me deixou na mão, me negou 3 vezes, eu não falei para você? Não, o Senhor só faz ele entender aonde ele está. Você está entendendo, Pedro, onde você está? Agora, a partir daí eu vou trabalhar com você. E o meu projeto continua o mesmo. Na sua vida. Apacenta os meus cordeiros. É isso que Deus quer que você entenda. Não quer jogar em rosto. Não quer fazer você ficar sentindo mal. Não, Ele quer que você perceba. Se arrependa. Perceba onde você está, e o Senhor vai te conduzir na direção que Ele estabeleceu para a sua vida. Aí a sua fé vai crescer. Por isso que Pedro vai escrever lá na sua carta: acrescente a sua fé, a virtude, a ciência e várias coisas, e vocês assim não ficarão infrutíferos. A fé só pode crescer onde Deus vai trabalhar a partir de quem você é e não de quem você acha que é. Mas para isso você precisa se arrepender. Se arrependa, muda de mente, em nome do Senhor Jesus, e aí a fé vai se desenvolver. Aí você vai ver as possibilidades da fé na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o que é crer no Evangelho? Crer no Evangelho, irmãos, é crer que o sangue de Jesus deu todas as possibilidades eternas de Deus nos perdoar completamente, e de que o Espírito Santo de Deus entra dentro do nosso coração e da nossa vida, e agora aquilo que era impossível à carne, impossível para mim, o Espírito Santo de Deus veio para me ajudar, para me fazer crescer e alcançar tudo que eu sou em Deus e usufruir tudo que eu tenho nele, para a glória dele, em nome do Senhor Jesus. Você tem alguma área da sua vida que você ainda continua insistindo em fazer do seu jeito? Tem gente que não se arrependeu ainda e vive tendo problemas no casamento, porque ele pensa que ele tem o jeito certo, ele sabe como fazer o casamento dele, e está sempre dando de frente um com o outro. Tem outros que acham que sabem tudo sobre finanças, não são ofertantes, dízimo então é coisa rara. Eles acham que sabem, que é o jeito deles que é o certo. Não se arrependeram, não vão crescer, não tem como crescer. Não estou falando de salvação, mas na área que você não se arrependeu, você vai ficar raquítico, você não vai se desenvolver. Arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa-se e tome a palavra de Deus como princípio para a sua vida, a orientação de Deus para todas as áreas da sua vida.
Quem recebe essa palavra? Fique em pé nesse momento. Deixa eu orar por você. E por todos que estão nos acompanhando e que estão junto conosco nessa transmissão online. E por aqueles que ainda vão entrar em contato com esta mensagem. Deus eterno Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, pelas verdades que Tu tem nos ensinado. Senhor, nós queremos realmente ter a mente transformada. A metanoia, Senhor, aconteça de fato em nosso entendimento, em nossa maneira de enxergar a vida, e comecemos a entender, ó Pai, a nossa pequenez e a Tua grandeza. Meu Deus e meu Pai, abençoa cada irmão que aqui está, cada irmã, todos que estão nos acompanhando, e faz a obra completa a partir desse arrependimento sincero e verdadeiro, e que, ó Deus, a fé cresça, e como diz a Tua palavra, lá em Romanos 1:17, de fé em fé, porque o justo viverá da fé, e que assim, Senhor, possamos viver, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus.